Uma noite muito abençoada, tranquila. Espero encontrá-los felizes, sorridentes, reinando em vida e descansando tão somente no Senhor. Nós somos preteristas. A nossa escatologia é consumada. Como filhos de Deus que somos, não queremos dizer com isto que os religiosos não são, porque todos nós somos filhos de Deus. A diferença, eu faço questão sempre de frisar, é que sobre nós o véu não está mais posto. Nós não vivemos mais nos rudimentos, debaixo dos preceitos, dos achismos dos homens. Nós não frequentamos mais templos. Nós nos submetemos tão somente ao Espírito de Deus, como Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus devem ser dirigidos e guiados tão somente pelo Espírito Santo de Deus. O nosso governo não é humano. O governo dos religiosos são humanos, porque cada instituição religiosa que tem um nome, ali tem um líder religioso, que é o pastor, o presbítero, o evangelista, o bispo, o apóstolo, com essas nomenclaturas que os religiosos seguem. E tudo quanto eles falam, eles obedecem. Os veem como anjo de igreja, como ungido de Deus, como profeta, como atalaia. E enquanto isso, esses espertalhões, lógico que eu não estou generalizando, mas a maioria vai tirando proveito disso, com status, primazias, com bem-estar, gozando das delícias dessa terra, viajando, enfim, às custas dos filhos de Deus que têm o véu sobre o rosto, a mente cauterizada, que ainda não tem o entendimento. Então, queridos, como anunciei ontem na prévia, eu quero falar sobre este tema. Devemos orar em nome de Jesus? Onde está escrito que o Cristo ressuscitado mandou orar em seu nome? Eu vou ler aqui João capítulo 14, versículo 13 e 14. Aqui é o Cristo Nazareno, o Cristo nascido de mulher, a manifestação de Deus para os judeus, que veio cumprir a lei. Ele aqui diz isto: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, como qualquer tema que pregamos em graça causa polêmica, esse também não será diferente, como tantos outros que temos pregados e que iremos pregar ainda, ou ensinar. Nós aprendemos, dentro dessa visão da graça, a não orarmos em nome de Jesus, como os religiosos fazem. Como eu disse ontem na prévia, tudo para eles é motivo de oração em nome de Jesus. Eles não entendem que tudo é a vontade de Deus, que nós não devemos orar ao Pai, pedir ao Pai, como era nos dias de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne. E nós vamos falar o porquê que naqueles dias deveria se orar em nome de Jesus. Nós temos que tão somente agradecer
A nossa oração deve ser de gratidão a Deus, porque tudo é sua vontade, porque tudo o que tinha que ser feito já foi feito. E nós que andamos por fé, não andamos por vista como os religiosos andam. Por isso que eles oram, pedem isso, pedem aquilo. Eles agem como se Deus fossem servos deles. E Deus tem que atendê-los nas suas petições, por mais absurdas que sejam. Então presta atenção na oração de um religioso. Presta atenção. Eu sei que nós que não frequentamos mais esses lugares dificilmente ouviremos. Mas você sabe como eles oram. Então, eles fazem isso. Nós oramos em gratidão. Porque Deus agora é um em todos. Se Ele é um em todos, como vamos falar com o Pai em nome de Jesus? Eu estava dizendo para uma pessoa isso hoje. Se Deus habita no meu espírito, se Ele é Pai dos espíritos, como eu vou orar a Ele em nome de Jesus? Subentende-se que há um outro, que é a Santíssima Trindade, que eles ensinam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se existissem três deusas, mesmo eles afirmando que creem num único Deus. A Trindade foi a manifestação de Deus em três dimensões: a do Pai nos profetas, a do Filho para os judeus nos dias da sua carne, e a do Espírito que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, quando todo foi derramado sobre toda a terra. Queridos, foi estabelecido um pacto no ano 70. Daí a maturidade cristã chegou. Para quem? Para os espirituais. Paulo diz assim: não somos mais meninos. Ele mesmo diz: antes eu vivia como menino, hoje eu cresci, eu sou adulto, eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. E os espirituais, eles se alimentam de quê? De alimento sólido, dessa pérola da graça de Deus, da sã doutrina. Não mais de leite como criança, como fazem os religiosos. Como eu disse, Paulo disse: não somos mais meninos. O Yahshua ou Yahshua era uma manifestação de Deus para os judeus. Ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não para a igreja no novo pacto. O Senhor é o Espírito. Então ele era chamado assim pelos discípulos. Mas eles esquecem, os religiosos, que Jesus morreu e ressuscitou. E o ressuscitado não mandou ninguém orar ao Pai em seu nome. Aonde está escrito nas epístolas de Paulo isso? O Yahshua mandou os seus discípulos que orassem assim, porque eles ainda estavam debaixo da lei. É o antes da cruz. Cristo, que veio cumprir a lei, ainda não havia cumprido toda a lei. E ele veio para isso. Então os religiosos evangélicos continuam orando assim por tradição. E tentam fundamentar nesse texto de João 14 que eu acabei de ler. Quando, na verdade, aqui nesse texto, como eu já disse, ele era o Yahshua, ou Yahshua. E ele diz isso a quem? Para nós? Para os que vieram depois? Não, ele diz isso aos seus discípulos. Por que ele dizia isso aos seus discípulos? Porque ele
era humano. A natureza dele era humana. Nascido de mulher, Cristo Nazareno, nos dias da sua carne, como humano que era, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem como contrariar a lei da física. Um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Jesus estava limitado por causa da sua natureza humana. Lembra da passagem de Lázaro? Onde Jesus estava? Então ele diz aqui no versículo 13: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Porque ele não podia estar presente. Então ele determinava que os seus discípulos fossem. E ele, como não iria estar lá, ele disse: pede ao Pai em meu nome, eu vos farei. Então, como orar em nome de Jesus? Mas, se ele está em nós, se ele é Espírito, e como Espírito habita no nosso Espírito, como orar em nome de Jesus se nós somos a sua morada, o seu tabernáculo, o templo da sua habitação? Mas eles ainda continuam orando assim nesses lugares. Sabe por quê? Porque vivem o antes da cruz. Porque seguem o Cristo Nazareno, aquele que veio para os judeus, e não o ressuscitado, o que apareceu a Paulo, na verdade antes Saulo, e trouxe a ele a revelação do Evangelho eterno, dessa maravilha, desse entendimento que hoje nós recebemos dado pelo Espírito Santo. Quero lembrar aos que querem justificar, citando Paulo e os irmãos viviam no confronto pactual, queridos. Vocês não sabem disso, que Paulo nos seus dias viveu num confronto pactual entre a antiga aliança e a nova aliança, o velho pacto, o novo pacto, o antes e o depois. Viviam ainda na fé do Filho de Deus. Eles viviam na expectativa da manifestação e não na aparição que foi para os varões galileus ao subir as nuvens. Ali em forma de quê? De juízo. Ele disse que voltaria. E assim como ele voltou nas nuvens em juízo. Sobre quem? Sobre o seu povo, sobre Israel. Então o apóstolo Paulo em seus dias vivia esse conflito. Ele mesmo vivia. Ora, Cristo estava nele. Como ele diz aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E outra hora, por expectativa do juízo, estamos ausentes. Olha como ele fala ao escrever a epístola de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Paulo vivia esse conflito. Ora ele dizia, como disse aos Gálatas 2:20, eu não vivo, mas ele vive em mim. E aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, ele diz, ausente. Então, se essas pessoas, que são nossos irmãos, que vivem dentro dessas sinagogas, orando ao Pai em nome de Jesus, significa que o Pai não está neles.
Se eles oram, é no nome dele, ele não está presente. Romanos capítulo 9, versículo 1, Paulo diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Paulo estava dizendo: tudo que eu faço, ele faz comigo. Nós não precisamos de nos reunir numa sinagoga como eles se reúnem uma vez por mês na tal Santa Ceia do Senhor, dizendo que aquilo é um ato de comunhão dos filhos de Deus com o Pai e deles uns com os outros. Paulo disse: tudo quanto eu faço, ele faz comigo, porque ele está em nós. É em nós que ele habita. Como eu disse ontem, nós não precisamos de templo, nós não precisamos de homens simples mortais, não precisamos de ritos, de liturgias, de cerimoniais, não precisamos de nada dessas coisas. Temos uma comunhão eterna, para sempre, constante com Ele. Tudo que fazemos, Ele faz conosco, porque somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, porque somos espirituais e não somos mais carnais, não vivemos mais debaixo de rudimentos, de preceitos e achismo de quem quer que seja. O Senhor é o Espírito. Orar em nome dele foi delegado não a nós, foi delegado a quem? Aos discípulos. Ele se dirigiu a quem? Aos discípulos. Ele quem? O Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Deu para tu entender? Não vamos encontrar nas Escrituras o Cristo ressuscitado mandando orar em seu nome. Porque Ele habita em nós. Ele mora em cada um de nós. Ele já se faz presente em nós. Nós não pedimos nada a Ele, porque tudo quanto tinha que ser feito já se foi feito. Nós andamos por fé, tomamos posse de tudo quanto Ele já fez. Isto é andar e viver por fé. Não viver em expectativa alguma, em esperança alguma de que ele vai fazer isso, ou que ele vai deixar de fazer aquilo, ou que ele vai fazer. Como eu citei o caso de um grande líder das Assembleias de Deus que, por ocasião da Covid, reuniu todos os líderes de todas as denominações evangélicas e conclamou um jejum, um período de oração para que os filhos de Deus não fossem atingidos pela Covid. E muitos morreram. Eu disse que perdi minha mãe, perdi um dos melhores amigos que eu tinha, talvez o melhor amigo que eu tinha. Meu irmão morreu nesse período. Perdi muitas pessoas nesse período. Alguns com títulos de pastores. Talvez os evangélicos foram os que mais morreram no período da Covid. E aí? Adiantou orar em nome de Jesus para que a Covid não atingisse as pessoas? Tudo é a vontade de Deus. Não vai ser a minha oração a Ele ou a tua oração a Ele que vai mudar os seus planos, que vai mudar os seus desígnios. Isso é coisa de religiosos, é coisa de pessoas cegas, de quem tem o véu sobre o rosto, que segue a homens e não segue o Senhor, que é o Espírito. Queridos, tu és um abençoado, tu não serás abençoado, tu és protegido, tu não serás, tu és guardado, tu não serás guardado. Ele já proveu tudo o que tinha que se prover. A sua cura, Ele já te deu. É uma questão de fé.
Mesmo que o médico chegue para você e diga que você tenha isso, você tem aquilo. Não o conteste, porque ele estudou para aquilo. Mas por fé, viva como se aquilo não existisse. Eu, quando infartei há 2 anos atrás, o médico disse para mim que a minha chance de sobreviver era mínima. Eu disse para ele ali no hospital: eu não tenho medo de morrer, porque eu só vou partir quando a minha hora chegar. Fui para o hospital do coração, fiz o que tinha que se fazer, e estou aqui, porque não era o meu momento, porque não era a minha hora. Eu criei tão somente, vivi por fé, andei por fé. Falei, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Se é o momento da minha partida, eu partirei. Ninguém tem como impedir a sua partida. Mas se não for, meus dias serão prolongados até os dias designados por Ele. O salmista dizia: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que alcance coração sábio. É o que nós temos que fazer, viver bem os dias que nos restam, os dias que nos foram propostos por Ele, enquanto aqui vivermos, amando a Deus, mais do que tudo e do que todas as coisas. Precisamos cada vez mais entender que somos espirituais, que estamos aqui, mas não somos daqui, que as regiões celestiais são os nossos lugares, e por fé nós já estamos lá assentados. Nós não somos deste mundo, mas os filhos de Deus que estão cegos ficam voltados para as coisas desta vida. Esse momento, por exemplo, de política, como os evangélicos se envolvem de corpo a alma, valorizam muito esse período eleitoral. Se eles soubessem que somos espirituais, eles não se envolveriam tanto como eles se envolvem. Precisam serem libertos, como eu fui liberto, tanto do sistema religioso, como de tantos outros sistemas que me prendiam. Hoje eu sou livre, tenho a minha liberdade total em Deus, no Espírito. É Ele quem me guia, é Ele quem me dirige. Eu posso estar passando o maior problema, como eu estou passando um problema financeiro muito grande, mas eu não estou nem aí para Ele. Não me tira o sono, não me preocupa. Não estou nem aí. Eu sei que no momento certo vai passar. E se não passar também não tem nenhum problema, porque eu estou focado no mundo espiritual de Deus, nas coisas espirituais. Porque eu sou espírito revestido de carne e sangue. Eu não sou carne e sangue revestido com um espírito. Quando eu pensava que era carne e sangue com um espírito, eu me envolvia de corpo e alma nas coisas desta vida. Quando o entendimento veio que eu sou espiritual e não sou carnal, eu procuro estar focado no mundo espiritual de Deus. Então fica aí esta palavra. Jesus, o Cristo que ressuscitou, Ele não mandou ninguém orar em seu nome. Isso foi uma determinação dele, do Cristo Nazareno, aos seus discípulos, nos dias da sua carne. Está explicado? Está claro isso? Só não entende quem tem um véu posto sobre o rosto, que não é o caso daqueles que têm o entendimento. Vamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Um beijo no seu coração, divulga este vídeo, compartilhe. Eu termino dizendo, nós, do Evangelho Eterno da Graça de Deus, amamos vocês.